Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou passando aqui para continuarmos com o estudo dos meses alinhados ao mês bíblico, o calendário bíblico, melhor dizendo. Saímos de julho, entramos em agosto, onde nós iniciamos aí com o mês com o nome Ave, que significa pai. Um mês que, embora marcado por grandes tragédias, também é um tempo de consolo e de esperança. Deus nos convida a enxergá-lo como pai, mesmo no meio da disciplina. O meu nome é Rizoneide Almeida Vasconcelos. Espero que você goste deste estudo. Estou trazendo esse estudo com muito amor no coração, porque aqui no canal, assim como tem pessoas doutas, tem pessoas que não sabem ler, tem pessoas que não fizeram a faculdade ou ensino primário ou médio, espalhados por todo o Brasil. São amigas minhas que fiz ao longo do tempo, irmãs em Cristo Jesus. E eu tenho o maior prazer de passar esse conteúdo para você. Estamos aí no mês de Ave. Como eu disse, o significado é pai. Ele traz-nos um estudos aí no livro de Números, capítulo 14, onde o povo de Israel, ele rejeita a terra prometida e murmura, e Deus decreta 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Se você vê lá atrás, eu já fiz a leitura deste capítulo, Números capítulo 14, mas eu vou fazê-lo agora também, para que traga para nossa mente as coisas que aconteceram ali. Diz assim: então, naquela noite, o povo começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade disse a eles: teria sido melhor morrer no Egito, ou mesmo aqui no deserto. Porque o Senhor nos trouxe para esta terra só para sermos mortos pela espada na guerra, e nossas mulheres e nossos filhos serem presos e se tornarem escravos? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um líder e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram no chão com o rosto sobre a terra, diante de todo o povo de Israel. Então Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dois dos líderes que fizeram parte da missão de espionar a terra, rasgaram suas roupas e disseram a todo o povo: a terra que percorremos para espionar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos ajudará a entrar nessa terra que produz muito leite e mel, e dará a nós. Apenas não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo que mora lá,
porque nós os venceremos, como se estivéssemos devorando pão. O Senhor está conosco e tirou a proteção deles. Por isso, não tenha medo deles. Mas a reação do povo foi falar em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os filhos de Israel sobre o tabernáculo. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará? Até quando vão deixar de crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei no meio deles? Eu vou ferir este povo com pragas, e não serão mais meus herdeiros. Mas de você farei um povo maior e mais forte do que este. Mas Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios conhecem bem o seu poder, pois o Senhor tirou este povo do Egito. E contaram isso aos habitantes desta terra, que sabem que o Senhor está com este povo e que aparece a eles face a face. Eles sabem que a sua nuvem está sobre eles e que o Senhor vai adiante deles, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Agora, se o Senhor matar o seu povo e as nações que ouviram falar da sua fama vão dizer: o Senhor não conseguiu levar o seu povo para a terra que prometeu dar a eles por meio de juramento? Por isso os matou no deserto. Por isso, Senhor, clamo que mostre o seu grande poder quanto prometeu. O Senhor é muito paciente e grande misericórdia e perdoa o pecado e a transgressão, ainda que não deixa o pecado sem castigo, e que pune o pecado dos pais nos filhos até a terceira geração. Peço então que, por causa da sua grande misericórdia, o Senhor perdoe os pecados desse povo, da mesma maneira que tem perdoado este povo desde que saíram da terra do Egito até aqui. Então o Senhor disse: está bem, vou perdoar este povo como você me pediu. No entanto, prometo, juro, que não acerto, que tão certo como eu vivo e pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum destes homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e do deserto e me puseram à prova por 10 vezes e não obedeceram à minha voz, verá a terra que prometi por meio de juramento dar aos seus antepassados. Nenhum desses que me desprezou verá a terra. Mas o meu servo, Calebe, tem um espírito diferente e me segue com fidelidade. Ele entrará na terra que espionou e seus descendentes a possuirão por herança. Já que os amalequitas e os cananeus habitam no vale, amanhã vocês mudarão de rumo e voltarão para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando este povo mau se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga a eles: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, farei o que vocês pediram. Todos vocês que têm mais de 20 anos de idade, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim, morrerão no deserto. Nenhum de vocês entrará nesta terra que jurei
com mão levantada, dar a vocês como moradia, a não ser Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas, quanto aos seus filhos, os quais vocês disseram que se tornaram escravos do povo desta terra, eu os levarei com segurança para desfrutarem da terra que vocês desprezaram. Quanto a vocês, morrerão, e os seus corpos cairão neste deserto. Seus filhos andarão sem rumo pelo deserto por 40 anos. Eles se tornaram nômades, pastores nômades, até que o último de vocês morra como castigo pela sua infidelidade. Como os espiões estiveram na terra durante 40 dias, vocês andaram sem rumo por 40 anos. 1 ano para cada dia, sofrendo as consequências dos seus pecados. Eu lhes ensinarei o que significa rejeitar a mim. Eu, o Senhor, falei e certamente farei essas coisas a toda essa comunidade má que conspirou contra mim. Eles encontrarão o seu fim neste deserto e morrerão. Os homens que Moisés enviou para espionar a terra os outros 10 homens que ele está se referindo aqui, e que depois de voltar colocaram medo no coração do povo, fazendo com que se queixasse contra ele ao espalhar informações negativas a respeito da terra. Esses homens que espalharam essas informações morreram repentinamente de praga diante do Senhor. De todos os espiões que foram espionar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, continuarão vivos. Quando Moisés contou essas palavras a todos os israelitas, uma grande tristeza tomou conta deles. No dia seguinte, se levantaram cedo e partiram em direção ao alto da região montanhosa e disseram: aqui estamos. Reconhecemos que pecamos. Agora estamos prontos para ir à terra que o Senhor nos prometeu. Mas Moisés respondeu: por que vocês estão desobedecendo as ordens do Senhor de volta para o deserto? É tarde demais. Não vão, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Não se lembram? Os amalequitas e os cananeus estão aí na frente. Vocês abandonaram o Senhor. Ele não estará com vocês e vocês serão derrotados. Apesar disso, eles foram em frente, em direção ao alto da região montanhosa, mesmo tendo Moisés e a arca da aliança do Senhor ficado no acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que viviam nas montanhas desceram e atacaram os israelitas, derrotaram-nos e os perseguiram até Hormá. Palavra de Deus. Números capítulo 14. O povo murmurava muito e o Senhor não se agradou de forma nenhuma. O povo estava ali rejeitando a terra prometida e Deus então decreta 40 anos no deserto. Em Lamentações nós vamos ver ali o livro que expressa o lamento dessa destruição de
você vai ler lá Lamentações, o livro de Lamentações, que fala acerca, né, desse lamento da destruição de Jerusalém. No dia 9 de Avé, Tisha B'Av, o dia mais triste do calendário judaico, que marca a destruição do primeiro e segundo templo de Jerusalém, a rejeição da terra prometida pelos espias, a expulsão, massacre e tragédia da história no mesmo dia, e a importância espiritual, que representa os frutos da desobediência, incredulidade e falta de temor. Então, este dia 9, que passou, né, há pouco, é tempo de jejum, foi tempo de jejum total e de arrependimento, aonde a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Brasil, elas não praticam isso. Esse jejum nacional de arrependimento pelos pecados cometidos. Já em Jerusalém, segundo a minha professora Carla Damasceno, lá eles praticam esse jejum nacional. No dia 15, agora de agosto, é o dia de Avé do Bet-Avé, onde nós devemos celebrar o amor, a reconciliação e o casamento. No calendário hebraico, representa a redenção após o arrependimento, a reconciliação do pai com os filhos. Glória a Deus, aleluia. Então, o ensinamento espiritual desse mês de Avé é Deus nos confronta com nossas falhas, mas também estende os braços como Pai. O mês em que choramos perdas também revela o início do consolo. Não existe disciplina sem amor e não existe lamento que Deus não possa transformar em consolo. Então, o que nós podemos aprender com isso? Segundo o relato aí de Números, no capítulo 14, que a murmuração, ela nos afasta das bênçãos do Senhor, das promessas do Senhor. E o único caminho é o arrependimento, que abre para um recomeço. Quando confessamos os nossos pecados e deixamos, nós alcançamos a misericórdia do Senhor. Bem assim, este mês, nós devemos fazer isso, nos arrependermos de fato, de verdade, de coração, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados de pensamento, palavras e ações, de atos voluntários, atos involuntários e por omissão. Escrever no papelzinho mesmo, fazer uma carta para Deus. Senhor, traz-me à lembrança quais os pecados que eu cometi. Porque tem coisas que a gente esquece, mas se nós pedirmos a Deus, Ele nos traz a memória. E nós escrevemos tudo ali no papel e pedimos perdão ao Senhor para nos reconciliarmos com Deus, através do seu amado Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue. Aleluia! E ali ele nos reconciliou.
Quando nós pedimos perdão dos nossos pecados a Deus, de fato e de verdade, que existe a verdadeira conversão, deixar o pecado, a injustiça, e passamos a crer em Deus, crer em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, aí sim nós reconciliamos com o Pai, nós deixamos de ser chamados de criatura para sermos chamados filhos de Deus. Quando nós confessamos, dói. Dói porque nós temos que mudar. Nós temos que transformar o nosso caráter. Nós temos que transformar tudo de mal que fazemos, agora não vamos fazer mais. É uma briga da carne com o espírito. Deus, ele tem misericórdia e nos dá força para isso. Mesmo na dor, mesmo quando perdemos entes queridos, Deus permanece Pai e deseja restaurar a mim e restaurar você. Nós vemos aí tantas profecias e tá tudo aí na Bíblia, tudo escrito na Bíblia, né? Que iria acontecer, que eu e você não nos escandalizemos, porque é necessário que isso aconteça para que o Filho de Deus venha buscar a sua igreja, para que possamos morar com Ele no céu. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 23, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então devemos refletir, pensar aonde que eu estou errando, aonde que eu estou pecando contra Deus, aonde que eu estou murmurando, para tomar uma nova conduta perante a fé, perante o Pai. Agosto é visto como um mês pesado, cheio de acidente, depressão, angústias, ocorrem muitas tragédias. Tragédias históricas ocorreram nesse mês. O mundo espiritual é um período de colheita, de murmurações, rebeldias, incredulidades semeadas. O mundo foge de dor, mas a fé, Deus nos ensina a encará-lo com maturidade. A chave de Deus, de Yahvé, não é evitar o lamento, mas atravessá-lo com esperança, com consolo. Mês difícil. E tem a ver também com a tribo. Esse mês está associado aí à tribo de Simeão, que foi uma tribo marcada por impulsividade e correção de Deus para aquele povo. Quem foi Simeão? Simeão, que em hebreu significa famoso, foi um dos 12 patriarcas, filho de Jacó, conforme descrito em Gênesis capítulo 29, versículo 33. Juntou-se a Levi para vingarem o estupro da irmã Diná. Então, marcado pela impulsividade. Ele foi mantido como refém no Egito
por ordem de José. Gênesis capítulo 42, versículo 24. Seus descendentes foram 59.300. Eles deverão ser selados. 12.000 simeonitas. Está lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 7. Ele se tornou idoso, temente a Deus, que profetizou sobre Cristo quando este ainda era bebê. Foi apresentado no templo. Vamos ver aí Lucas capítulo 29, versículo 35, que diz. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 29. 25, versículo 25. Lucas, capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão, ele também foi antepassado na linhagem de José. Lucas, capítulo 3, versículo 30. Diz assim: E Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim. Lucas, capítulo 3, versículo 30. Ele foi um dos profetas e mestre na igreja de Antioquia. Atos, capítulo 13, versículo 1. Vejamos o que diz aí em Atos, capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então vamos refletir
sobre as promessas que nós rejeitamos por incredulidade de nossa parte e vamos pedir uma nova chance a Deus para que Ele tenha misericórdia e graça de nós e para que no meio do sofrimento nós tenhamos aprendido a amá-lo, a buscá-lo mais e mais. Aqui tem um pensamento que é da minha professora, Carla Damasceno, onde eu aprendi muito com ela nesse curso. A reflexão profética. O mesmo Pai que permite a dor é aquele que enxuga nossas lágrimas. Que nós possamos contemplar, meditar nesse ensinamento, para não sairmos por aí acreditando em todo tipo de profecias, porque a própria profecia está na Bíblia. E a revelação vem através da leitura bíblica, através da palavra de Deus. Deus nos revela. Basta que nós tenhamos tempo de comunhão com Deus, venhamos buscar a Deus de fato e de verdade, arrependendo dos nossos pecados e falando: Pai, eu pequei. Eu fui incrédulo, eu fui incrédula. Me perdoa do fundo da minha alma. E o Senhor Jesus, Ele te perdoa e faz tudo novo. Escreve uma nova história da sua vida com o próprio dedo dele. Amém? Então que você possa ter aprendido um pouquinho. E se você aprendeu, deixe seu like. Você que sabe escrever, deixe um comentário na descrição do vídeo. Você que quer aprender algo, que tem dúvida sobre alguma coisa, fale comigo que eu vou buscar, pesquisar e nós vamos aprender juntas, em nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe, vos livre e vos guarde. Que neste mês nós possamos estar voltadas para Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, misericórdia e graça ao Senhor. Boa noite a todos.